Seu filho tem TDAH porque você foi permissiva demais? Ou porque ele usa telas? Ou porque falta disciplina? Essas são perguntas que muitas famílias escutam e que podem gerar culpa sem ajudar em nada. Nesse vídeo, você vai entender o que realmente está por trás do TDAH, quais explicações são apenas mitos e por que entender o desenvolvimento individualizado de cada criança com TDAH pode mudar completamente o panorama e o desenvolvimento dela. Eu sou Fábia Lumertz, eu sou especialista em neuropsicopedagogia e esse é o espaço onde as famílias podem encontrar apoio, orientação, proposições práticas para entender e ajudar o desenvolvimento do seu filho. E hoje vamos conversar sobre uma dúvida muito comum: o que causa o TDAH? E entender esse assunto é fundamental para que você pare de procurar culpados e comece a buscar por estratégias que realmente funcionem para a tua criança. O TDAH, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele está relacionado com a forma como o cérebro se desenvolve e funciona, especialmente, gente, em habilidades como atenção, controle de impulsos, organização e regulação do próprio comportamento. Não existe uma única causa isolada que explique o TDAH. É uma combinação de fatores e cada criança, cada sujeito com TDAH vai ter então os níveis ali de desatenção ou de autorregulação, enfim, vai ter toda uma abordagem, uma apresentação dos sintomas um pouco diferentes, né? Nunca vai ser igual para todo mundo que tem TDAH e vai também necessitar de intervenções diferentes, né? Mais numa área, mais numa outra, enfim, né? Cada um é um. Talvez você tenha passado muito tempo pensando e cavocando na cabeça, né? O que tu fez de errado, mas entender que TDAH não é culpa de ninguém e que são múltiplos fatores, tem uma combinação de fatores envolvido no seu surgimento, muda o foco para quem é culpado do que para onde buscar apoio, que é o que importa. E no próximo ponto eu vou te mostrar por que a genética é um fator preponderante, muito importante no surgimento do TDAH. Pesquisas científicas, elas apontam que a genética hereditária, familiar, tem um papel muito importante, então, no aparecimento, né? No aparecimento do TDAH enquanto sintomas, né? Enquanto questões ali de formação cerebral nos sujeitos. Por isso, gente, é tão comum que nas famílias que tem alguém com TDAH, a gente escute: ah, mas o fulaninho era assim, ah, mas o beltraninho não sei o que, era desatento, não parava, enfim, né? Sempre vai ter uma história familiar sendo contada de alguém que tinha características e sintomas próximos a esse sujeito, então diagnosticado com TDAH. Mas essa predisposição genética não quer dizer, gente, não é um carimbo de que todo mundo na família vai ter, né? Ou que vão ter da mesma forma. Algumas pessoas não chegam a apresentar toda a sintomatologia do TDAH, mas podem ter um desafio aqui, uma questão ali mais difícil de manejo, enfim, né? Então, não é destino, tá? Predisposição genética não é destino, mas ela é real, né? E agora, comenta aqui. Na tua família tem histórico de alguém que tenha dificuldades de manter foco, de controlar, enfim, a movimentação do próprio corpo, né, muito agitada, ou que age muito por impulso, por exemplo? Você pode responder apenas sim, não ou não sei. Muitas vezes, observar esses sinais na família ajuda a entender que determinadas coisas que a gente vê agora não começaram agora, elas têm toda uma história. Uma criança com TDAH, ela pode saber exatamente o que fazer, mas ela pode ter dificuldade para iniciar,
para manter o foco, para fazer o controle, então, né, essa regulação do próprio movimento corporal, do segmento de etapas e da organização de uma forma geral daquela tarefa. Isso não significa, em absoluto, que ela não precise de limites. Entender o que acontece com ela é uma coisa, mas daí deixar isso assim, porque a gente entendeu, aí não, tá? A gente precisa sim que ela tenha limites. E esses limites, eles têm que ser muito claros, eles têm que ser explícitos. Não dá para ficar imaginando que ela vai entender porque o irmão mais velho já faz assim. Ele faz, é só ela olhar e fazer. Não, tá? Tem que ser tudo de uma forma declarativa, fixada, onde ela saiba exatamente o que se espera dela, o que fazer, como fazer e até onde então ela pode ir. E além disso, gente, é muito importante pensar em estratégias para ajudar ela, estratégias concretas, para que ela realmente consiga perceber o que se espera, como fazer, como organizar aquela tarefa, né, quais etapas, uma etapa de cada vez, enfim, estratégias de auxílio para que ela entenda e saiba como executar e execute aquilo que ela sim é capaz de executar. Punir, comparar, chamar a criança de preguiçosa, isso é tudo um desserviço, não ajuda em nada e ainda cria outro problema, o problema de um senso muito baixo de alto valor. Quer dizer, uma criança que ainda por cima vai ficar com baixa autoestima. E ainda por cima, não ajuda ela a desenvolver habilidades que sim, ela tem capacidade de aprender, de desenvolver por aprendizagem. Se você já se sentiu julgada ouvindo essa frase de que o teu filho precisa só de mais limites, comenta aqui embaixo. Já ouvi isso. Esse comentário, ele pode ajudar outras famílias que também estão sobrecarregadas com um fardo, uma culpa que não é delas. E continua assistindo, porque no próximo ponto eu vou te mostrar a diferença entre algo que causa TDAH e algo que pode só estar piorando os desafios na tua rotina. E não, as telas não são a causa do TDAH. Porém, o uso excessivo, sem regulação e sem acompanhamento, pode sim piorar todos os sintomas. Pode piorar a qualidade do sono, que depois também vai afetar todo o funcionamento da criança, pode afetar o mantenimento de atenção, a forma de fazer foco, pode piorar impulso, a regulação emocional, enfim, tá, gente? Pode piorar uma série de sintomas, especialmente quando essa criança já tem uma dificuldade com essas questões, né, de atenção, de controle de impulso, de sono, né? Então, regulação e acompanhamento parental do uso de telas é fundamental. Por isso que uma conversa sobre o uso de telas é muito importante. E não é sobre retirar total, é sobre regular, gente. É sobre ter um período, períodos curtos de preferência, especialmente quando são telas de celular, de tablet, né? Que elas buscam, não é a criança que está focando naquilo, é aquilo que está fazendo o foco dela, é uma atenção totalmente passiva. Então, essa regulação desse uso com acompanhamento, saber o que a criança está olhando, ter tempos específicos para isso é muito importante mesmo. E como a gente maneja isso, né? A gente faz uma rotina onde tem ali o uso de tela, por pouco tempo de preferência, né? Mas que tem brincadeira, tem espaço, um espaço bom para sono, tem uma higiene do sono antes, tem espaço para o brincar dessa criança, enfim, uma rotina previsível, saudável e que sim, funcione como mais um ponto de apoio para o desenvolvimento dela. Até aqui, você já entendeu que não se trata de buscar um culpado, né? Mas existe um ponto ainda mais importante. Duas crianças com o mesmo diagnóstico, elas podem apresentar funcionamento e necessidades completamente diferentes. E é isso que eu vou te mostrar agora. O TDAH, ele não resume, ele não explica, ele não
não diz nada sobre a inteligência, sobre o funcionamento e sobre o potencial de uma criança. Ele ajuda, na verdade, a entender por que algumas dificuldades estão presentes na criança, né? E que apoios, então, a gente vai buscar para diminuir esses sintomas e para potencializar o desenvolvimento dela. Quando a família entende isso, ela para de agir apenas como um contorno dos comportamentos, né? Buscando apenas controlar algumas coisas que acontecem com a criança. E daí ela passa a buscar formas de melhorar a aprendizagem, a autonomia, a organização e a autoestima da criança. Agora, se esse vídeo está te ajudando a entender com mais profundidade, com mais clareza o TDAH, deixa teu like e já te inscreve no canal. Aqui você encontra orientações práticas para entender o desenvolvimento do teu filho, da tua filha e assim conseguir tomar decisões e buscar apoios com mais segurança para ajudar o teu filho, a tua filha no seu desenvolvimento. Mas então, como ajudar alguém com TDAH? Não existe uma proposta genérica que vá funcionar para todo mundo que tem esse diagnóstico. Uma criança pode precisar de mais apoio para a organização e para conseguir manter o foco de atenção por mais tempo na tarefa. Outra pode precisar de apoio maior para a regulação emocional, para fazer o controle dos impulsos, para conseguir pensar antes de agir impulsivamente. Outras podem precisar de mais auxílio para o próprio processo de aprendizagem. E quando eu digo aprendizagem, eu estou falando de aprendizagem global, do dia a dia, da escola, enfim. Outras podem precisar de mais apoio para conseguir manter rotina, para conseguir se regular nesse sentido, assim, do que fazer, né, como fazer, segmento de passos, enfim. Uma avaliação neuropsicopedagógica ajuda muito a entender essas questões, a entender esses perfis de funcionamento e como ajudar, então, a criança. E, além disso, ajuda a direcionar as terapias, a direcionar o processo de aprendizagem escolar, a direcionar a rotina em casa, e com isso a gente pode ter uma diferença real, uma diferença substancial no desenvolvimento e na vida real da criança e da família. Se você sente que está recebendo muitas opiniões, mas que ainda falta um direcionamento real, com conhecimento sobre que caminho tomar, a avaliação neuropsicopedagógica pode ser a melhor opção nesse momento para ti. E todos os detalhes para entrar em contato estão aqui na descrição desse vídeo. E antes de finalizar, me conta aqui nos comentários. Hoje, nesse momento, qual é a maior dificuldade do teu filho que tu gostaria de compreender melhor? Seria a atenção, a organização, a impulsividade, a aprendizagem ou a rotina? Escreve uma dessas palavras, porque assim eu também consigo trazer conteúdos mais próximos da tua realidade. Agora, a pergunta mais importante não é quem causou isso. A pergunta mais importante é como a gente vai ajudar a nossa criança a melhorar isso. Com informação, acompanhamento e estratégias adequadas, é sim possível construir uma rotina mais acolhedora, compreensiva, funcional e respeitosa para a criança e para toda a família. Gostou do vídeo? Aproveita e já assiste esses outros que estão aparecendo na tua tela, que com certeza eles podem te interessar e te ajudar de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.